Vamos trocar os contatos, a Luciana e a... Como é o teu nome? Mariana. Mariana, a gente falar sobre o projeto, né? Isso. Pra mim não tá aparecendo meu nome, mas pra você está, né? Não tá aparecendo nome. Como é que eu volto? Ixi, eu voltei. Será que eu sair de novo? Não. Dá tempo, né? Peraí, já volto. Está trabalhando. Botei lá a primeira vez e não deu. Eu botei lá a primeira vez Marina Feitosa. Aí na primeira vez que tava, apareceu. Mas aí depois que eu baixei o aplicativo, não deu. Não sei onde eu coloco aqui. Deixa eu ver aqui. Não, pra lá, não pra cá. Ai, que droga. Vou ficar sem nome. Eu vou começar a mexer, não dá tempo. Deixa assim mesmo, Mariana. Mas já tá ouvindo aí. Não tem problema nenhum. Já vai entrar no ar. Boa tarde. É sempre muito bom poder ter vocês aqui com a gente. Eu sou Raquel Araújo, do Sebrae Maranhão. E a gente está aqui para falar, para fazer uma live especial, né, um bate-papo com 3 mulheres empreendedoras. O nosso tema de hoje é maternidade e empreendedorismo em tempos de crise. E eu estou aqui, vou apresentar para vocês as nossas convidadas, mas antes eu quero ressaltar, para quem está assistindo a gente, que nós estamos simultaneamente no nosso perfil do Sebrae Maranhão, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, se por acaso você tiver alguma dificuldade para acessar pelo Instagram, por exemplo, você pode ir no nosso perfil no Facebook ou no YouTube, que nós também estaremos lá e a gente também vai estar recebendo as suas perguntas. Você pode deixar suas perguntas nos comentários, tá bom? Nós vamos ter um bate-papo de aproximadamente 45 minutos e a gente vai iniciar esse bate-papo aqui com as nossas convidadas e depois a gente vai inserindo a gente vai inserindo ao longo do nosso bate-papo as perguntas de vocês. Então, eu estou aqui com 3 mulheres, mães, empreendedoras, que têm histórias que podem nos inspirar. E eu vou começar esse nosso bate-papo, que, aliás, essa live, ela faz parte da nossa programação pelo mês das mães.
A gente iniciou, né, está iniciando agora aqui com essa live. A gente criou um hot site que depois eu vou apresentar para vocês, certo? Mas agora eu já quero começar aqui o nosso bate-papo com uma mãe, que é a Jaciane. A Jaciane, ela é de Imperatriz, ela é dona de uma franquia da Depil Action, que é uma franquia de depilação, né, de serviços de depilação. A Jaciane, ela é mãe de 3 filhos. Gente, ela tem um filho de 19 anos, um adulto de 19 anos, um adolescente de 17 e um bebê de 10 meses. Então, há 3 meses atrás, né, há 3 meses, quando não tinha, a gente não sabia, né, que a gente ia estar vivendo esses dias que a gente está vivendo, ela finalmente estava conseguindo organizar a rotina de mãe de um bebê com empreendedora, e aí veio a pandemia, né, Jaciane? Como é que você conseguiu se organizar? O que você tem para contar para a gente desse tempo, né, de pandemia, essa rotina de mãe empreendedora nesse tempo? Conta para a gente. Oi, pessoal, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse canal, tá? Falar um pouco da minha história, um pouco enquanto empreendedora e mãe. Eu acredito que é um desafio para mim, para muitas de nós que estamos aqui, né, nessa live, e todos os seguidores, as mulheres especialmente, né? E, assim, a minha dificuldade que eu tive com relação à pandemia é que muitas incertezas. E o que eu achei mais ruim é porque eu já estava conseguindo organizar a casa. Quando eu falo casa, eu digo o meu local de trabalho, porque eu sempre priorizei, eu tenho um pilar que eu considero essencial, que é, né, primeiro eu penso positivo, eu tenho a minha fé, eu creio na minha fé, então eu penso positivo. Depois eu coloco o principal na minha família. Primeiro eu vou fazer as coisas que sejam direcionadas para minha família, para os meus filhos, e depois o meu trabalho. E as coisas, né, consequentemente vão acontecendo nessa ordem, que eu acredito que é mais saudável, eu consigo internalizar de forma mais saudável. Então, eu já vinha cuidando do bebê, né, ele tem 10 meses hoje, e com o auxílio da minha família. Mas aí, algum tempo antes da pandemia, nós decidimos colocar ele na creche, né? Analisamos algumas instituições e achamos por bem colocar, porque tinham profissionais capacitados para lidar, né, com todo esse momento nosso. E aí eu consegui vir para a loja, fazer a minha rotina, fazer o meu planejamento, organizar algumas tarefas que estavam um pouco atrasadas. E com isso, quando veio a pandemia, logo no início da pandemia, o meu bebê apresentou um problema de saúde, também respiratório. E aí eu logo corri para cuidar dele. Quando ele já foi, no dia de ter alta, foi o do decreto, né? Veio o decreto municipal. Da quarentena, né? Da quarentena. Da quarentena. Isso mesmo, da quarentena. E aí a gente teve que, né, se isolar completamente. Né? Então, assim, para mim foi difícil, porque sabe quando a impressão de que quando o trem ele tá entrando nos trilhos, aquela sensação, né? E aí, de repente, parece que tudo ali parou, né? E a produção toda parou. E aí eu tive que me adaptar, buscar estratégias para que a minha rotina fosse produtiva, porque eu tive que lidar com a minha vida em casa, com o marido em casa, porque o meu marido, ele trabalha fora, e aí de manhã ele não está em casa, né, na rotina normal, e aí agora ele está dentro de casa, o meu outro filho adolescente dentro de casa, o bebê dentro de casa, né, todo mundo tendo que conciliar. E aí eu fui avaliar qual seria a melhor estratégia. Aí eu chamei todo mundo para conversar e disse, olha, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu preciso que a loja só tem 1 ano, né? A loja também é uma bebê, né? É um bebê, então só tem 1 ano e eu preciso conciliar esses trabalhos. Então, de manhã, a gente vai tentar
eu fico com o bebê e à tarde vocês ficam com o bebê para eu cuidar da loja, né? E assim fizemos. E eu fiquei cuidando da parte, administrando mais a presença digital, através do WhatsApp, mantendo contato com os nossos clientes. Como a gente só tem um ano de loja, a nossa base ainda dá para administrar mais pessoal, mais bem próximo, então eu tenho buscado isso, né? Falar com os clientes, ouvi-los, né? Porque assim, a gente tem muito, tá dentro da nossa missão, né, da rede, que é o cuidado, né, o tratamento mais personalizado, então a gente tem todo esse cuidado. E aí foi essa a estratégia que eu fiz junto com a minha equipe, né, de casa, no primeiro momento que a gente ficou em isolamento. E aí é interessante, eu já chamo a atenção de você que está assistindo, que a Jaciene já colocou aqui, entre as atividades, né, que ela destacou, ela aumentou a presença digital dela, né, da empresa, e manteve o relacionamento com os clientes. Isso é muito importante, a gente tem repetido muito isso em todas as lives, a importância de você manter esse relacionamento com os clientes, né? Mesmo que eventualmente você não consiga manter as portas da empresa aberta, mas é importante você manter esse relacionamento, que os clientes saibam que você persiste empreendendo, né? E que quando tudo isso passar, as relações vão poder voltar, né? As relações de cliente vão poder voltar. E aí, eu já te agradeço, Jaciane, e já vou convidar aqui a Mariana Feitosa, a gente vai continuar falando com a Jaciane ao longo do nosso papo, mas eu quero apresentar para vocês a nossa segunda convidada, que é a Mariana Feitosa. Ela tem uma empresa em São Luís, ela é dona da Depil Rap, que é uma empresa que também trabalha com depilação e com design de sobrancelhas. Ela virou o ano planejando abrir uma segunda loja, né? Aliás, a segunda filial, não é isso? E, de repente, ela se viu obrigada a fazer todo o planejamento de novo, né? Porque aí já não era mais adequado ela abrir uma filial num momento de incerteza como esse que a gente está vivendo. E o mais interessante na história da Mariana, do que a gente conversou aqui, é que ela passou 3 dias com a loja fechada. Fechou a loja, né, e ficou 3 dias pensando o que ela ia fazer. Mas ao invés dela desistir, gente, sabe o que ela fez? Ela ficou 7 dias dentro da empresa, conversou logicamente com o marido, com os filhos, ela é mãe de 2 filhos, e passou 7 dias morando praticamente na empresa e desenvolvendo uma nova solução, um novo processo, que era um processo de delivery, era inédito para ela, né? Ela não tinha ainda esse processo formatado, e ela passou 7 dias consolidando esse novo processo, afastada dos filhos, e depois retornou, não é isso, Mariana? Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo. Uma coragem que eu acho que eu não teria, viu? Depois que passa, a gente vai analisar, tipo assim, meu Deus, como que eu consegui fazer isso, né? Primeiramente, boa tarde, né? É um prazer estar aqui entre mulheres empreendedoras, estar participando dessa live. Foi uma satisfação para mim ser convidada. E falando sobre isso, eu sempre faço essa parte de stories, dessa parte de marketing, né? É uma coisa assim que eu pego bastante pesado, porque é eu que faço, eu que administro, eu que faço tudo, esse marketing todo. E aí eu sempre levantei a bandeira do você depila a hora que você quiser, você vem na Depil a hora que você quiser. A gente não trabalhava com hora marcada, a gente estava meio que na nossa zona de conforto, né? Porque a gente já tem aquela rotina de casa, filhos, a filha vai para a escola. Não esperava que fosse chegar a esse ponto, sinceramente. Já eu estava conversando com a equipe sobre se readequar. A gente está com um probleminha no áudio, Mariana. Você vai ter que... Sim. Foi, sim. Tá. Melhorou? Então, a pandemia ela foi se aproximando da gente de uma forma muito rápida e que eu acredito que muitas de nós não esperavam que fosse chegar a esse ponto.
né? Então, na semana, eu lembro, fica agora, porque foi uma coisa assim tão surpresa, eu lembro que na semana do decreto, eu já havia começado a semana conversando com as meninas, que a gente ia tentar reduzir os horários, e eu ia pensar numa forma da gente começar a trabalhar com hora marcada. Com isso, a gente ia evitar aglomeração e dar tempo de a gente higienizar mais as cabines, com o uso de mais álcool e essas coisas. E a gente foi surpreendido com não pode mais abrir a loja de uma hora para outra. E aí, o decreto saiu no dia 22 de março, no sábado, e aí eu não abri a loja segunda, nem terça, nem quarta, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Não posso ficar, minha empresa é uma empresa pequena, como é que eu vou fazer? E aí, nesses 3 dias, eu resolvi entrar com o delivery. E aí, enfiei a cara mesmo, né? Peguei minha agendinha, comecei a escrever, e falando com uma pessoa, com outra, e graças a Deus recebi bastante apoio de amigas, do marido, família. E aí, comecei o delivery. Readaptando tudo, comecei a oferecer isso e, para minha surpresa, foi muito bem aceito. Para minha surpresa, por quê? Porque era uma situação totalmente nova para todo mundo, não só para a gente, mas para o cliente. Né? O cliente meio que com medo de sair de casa, com medo de fazer as coisas que ele é acostumado a fazer. Então, de fato, foi uma situação nova para todo mundo, não só para a gente enquanto empreendedor. E aí, botei o delivery para girar. As meninas, graças a Deus, me apoiaram também, as meninas que trabalham comigo. E qual foi a decisão? O que acontece? Com tudo isso do grande grau de contágio, eu ficar indo e vindo era uma preocupação muito grande para minha família. E o delivery e a empresa estava me sugando muito, exigindo muito de mim. Os meus filhos também estavam exigindo muito de mim. O meu filho mais velho de 15 anos veio para casa da minha mãe, agora eu estou no interior, vim passar uns dias aqui, e ele estava exigindo muito de mim também, e eu fiquei meio que entre a cruz e espada, porque eu precisava dar apoio para minha família, e eu também precisava dar apoio para minha empresa. Então, um pouco diferente da Jaciane, não que eu não optei pela minha família, mas precisei botar na balança. A minha família sempre vai pesar mais que qualquer outra situação, mas o jeito que eu arrumei foi do meu marido ficar em casa com a minha filha, e eu fiquei na empresa 7 dias direto, porque o delivery estava sugando muito, eu precisava formatar melhor, eu já fui pensando, estruturando e botando para a rua, entendeu? Então, estava me sugando muito, e era arrumar maleta, e preparar as coisas, e pensar marketing, como é que vai ser, e comissão. Então, esses 7 dias foi que eu fiquei na empresa literalmente direto, sem nem ir na calçada. Foi a forma que eu arranjei de conseguir dar uma estruturada, de conseguir não aumentar o nível de contágio da minha família indo e vindo, mesmo que quando eu ia para casa, eu tomava banho, lavava o cabelo, trocava de roupa, pesar sempre os 2 lados. Enquanto deu para eu levar a empresa, mudar de estratégia, readaptar, eu levei. Só que chegou um ponto que a cidade já estava arriscada demais, né? Os números estão crescendo, então, em prol de toda a sociedade mesmo, da minha família, da família das minhas clientes, das funcionárias, a gente optou fechar para ver se a gente consegue diminuir esses números, né? Quanto menos pessoas na rua, então a empresa fechou por isso. Não porque eu sempre não pude, não, porque senão eu estava lá agora. E eu, assim, tu comentaste... Gente, eu falo muito, deixa eu falar a tarde todinha. Tu comentaste... E a Raquel sumiu? A Raquel sumiu. Oi. Estão me vendo? Oi? Oi? Tá, desculpa, gente. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Tu estavas falando aí, Jaciane não, Mariana. Tu falaste assim, eu diferente da Jaciane, apesar de eu também priorizar a minha família, eu tive que fazer uma opção. Eu acho que muitas vezes também, nós que somos mulheres, somos mães, a gente se cobra muito, né? E acho que a gente está num espaço aqui justamente para que vocês sejam inspiração, tanto para pessoas que tomariam uma decisão como a que a Jaciane tomou, como para pessoas, né, que tomariam a decisão que a Mariana tomou. Acho que depende realmente de cada uma, né? Aquela história de cada um sabe a dor e a delícia, né?
de ser quem é. Então, a gente está num espaço aqui de inspiração, né? Em que outras pessoas podem se identificar com vocês. E eu vou apresentar agora aqui a nossa terceira convidada, que é a Luciana Bezerra. Ela é dona da Tria Viagens. A Tria Viagens é uma agência de turismo que sexta-feira completou 12 anos. E Isso. as agências de turismo foram bastante afetadas, né, por essa pandemia, infelizmente. E ela está com a agência de portas fechadas, né, a agência física. Mas ela tem inovado bastante, tem feito outras, tem experimentado até mesmo outras fontes de receita, né? E como mãe, a Luciana, ela é mãe de uma jovem de 25 anos e ela está experimentando já a possibilidade de ter a filha como parceira, né? Porque aí já está numa idade de ser parceira. Então, comenta um pouquinho com a gente, Luciana, essa experiência. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado ao Sebrae Maranhão pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, eu começo dizendo que a pandemia nos pegou num momento muito delicado, acho que para todos, como a Mariana falou, quase que de surpresa, né, para todo mundo. Mas o meu setor é um setor muito afetado, completamente afetado, ou seja, hoje nós temos um faturamento zero, totalmente, né, não dá para se programar, não dá para fazer delivery, não dá para tentar fazer quase nada dentro do setor de turismo. Não dá nem sequer para lançar um produto agora. Seria até insensível com os meus clientes, num momento como esse, lançar um produto. Então, o que a gente tem feito durante a pandemia é tentado fortalecer cada vez mais esse relacionamento através das mídias sociais. O relacionamento com o cliente. Aquilo que eu falo, jogar a semente, agora é hora de jogar a semente, para depois colher, né? Então, esse período em casa, já que eu também já trabalho, nosso escritório é em casa, a gente não teve tanta dificuldade para estar em casa, né? Sim. Mas é um momento de estudar, de planejar, e a minha filha, com 25 anos, tem um trabalho e faz mais um trabalho de marketing digital, uma agência, então, esse período agora a gente tem trocado ainda mais experiências, né? Ideias, sobre posts, sobre o que fazer, sobre vídeos. Então, é o que eu digo, esse é o momento da gente parar e olhar para o cliente, olhar para dentro do negócio, né, fazer os ajustes necessários, aquilo que for preciso. Sim. No meu caso, readaptar, porque a gente é um cenário que nós não sabemos como vai ficar dentro do meu negócio, dentro do turismo. Nós só temos incertezas, né, por enquanto. Mas a única certeza que eu tenho é que eu não vou parar, de jeito nenhum. Essa é uma certeza interna muito grande. E eu tento passar isso para os meus clientes, que eles esperem, que eles nos aguardem, porque nós vamos voltar com tudo, pode acreditar. E é interessante a questão da Luciana, porque assim, muitas empresas que são do mesmo ramo que ela, né, desistiram até, né? Já desistiram. E ela não desistiu e ela está buscando também outras formas. Inclusive, Luciana, eu queria que você comentasse uma experiência interessante, que na última sexta-feira, que foi aniversário da empresa, ela fez a festa de comemoração, né, dos 12 anos da empresa. E conseguiu que os clientes participassem desse momento, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi um momento bem interessante, né? Vou contar para vocês. Eu resolvi fazer o aniversário da Tria. Eu sempre gosto muito de comemorar o aniversário da empresa. O ano passado, nos 11 anos, nós fizemos uma exposição fotográfica aqui no nosso shopping, com as histórias dos nossos clientes, com as fotos das viagens. E esse ano, impossibilitados de fazer algo assim, com contato físico, eu resolvi fazer o aniversário da Tria. De que maneira? Fazendo um bolo e os doces, e os 10 clientes que comentassem primeiro, eu iria mandar deixar na casa deles. E foi uma experiência, assim, fantástica. Quem que não quer ganhar um bolinho e um docinho em casa, né? Todo mundo quer, né? Então, foram muitos comentários, muitas visualizações. Eu até brinquei, haja bolo para dar para todos vocês. Mas foi, assim, muito interessante.
esse contato, essa interação, que é isso que eu acho importante, manter esse relacionamento com o cliente o tempo inteiro. O que eu tenho percebido, muitas vezes, eu também falo muito, viu, Mariana? Eu também falo bastante. O que eu tenho percebido é que muitas empresas, até de colegas meus, que eu estou sempre ligando, mandando WhatsApp, cadê você no Instagram? Cadê você no Facebook? Cadê você? Eu não estou te vendo. Entende? As pessoas estão sumindo, esperando tudo passar, o decreto cair, para você abrir, para aí resolver o que vai fazer. Entendeu? Então, eu acho que esse tempo todo agora é hora de se mexer, literalmente, né? Não é hora de ficar parado, é hora de se mexer, de fazer alguma coisa. E isso a gente tem repetido muito também nas nossas lives, pessoal. Vocês não podem ficar esperando a crise passar. Primeiro porque a gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar, quanto tempo a gente ainda vai sentir os efeitos disso, né? E segundo porque a gente nunca mais vai ser de novo o que era antes dessa pandemia, né? Não dá nem para prever, não dá nem para prever como seremos, né? Nós, enquanto vocês que empreendem, nós que apoiamos vocês também, o Sebrae está passando por uma reinvenção bem acelerada também para acompanhar essas demandas dos empreendedores e o consumidor, né? O consumidor também passou por uma mudança acelerada, né? As pessoas passaram quem não tinha afinidade com o ambiente digital teve que ter também, né? Porque também para quem consome, esse foi o meio de continuar consumindo muitas vezes, né? Então, o consumidor não vai ser o mesmo, o empreendedor não vai ser o mesmo, então ninguém vai ser o mesmo. Então não dá para ficar realmente esperando a crise passar, né? Então, vocês, quando eu li a biografia de vocês, eu fiquei muito feliz porque eu vi que são 3 pessoas que estão enfrentando esse momento difícil com inovação, com resiliência, né? Estão realmente acreditando na superação. E eu acho que são realmente características que muitas delas a gente fortalece com a maternidade, né? Eu vejo que muita gente, depois que se torna mãe, encontra habilidades que não sabia que tinha, coragem também. Tem que achar. Nunca pensou que fosse ter coragem de fazer essas coisas, né? Então, acho que a maternidade favorece bastante o empreendedorismo, né? Vocês concordam? Sem dúvida. Concordo totalmente. Concordo totalmente. E os filhos, eles não deixam de ser também aquele gás que você precisa, que não você... A gente se deixa às vezes um pouco de lado, porque às vezes talvez eu não precise, mas o meu filho vai sempre precisar de alguma coisa que a gente faça para ele. Então, eu tive filho com 21 anos. Então, o Ian, para mim, ele sempre foi um motivo muito grande de eu ser sempre forte, de eu sempre não deixar, não vou fazer isso porque eu tenho medo. Então, o medo, para mim, é uma coisa que eu vejo de uma outra forma. Eu tenho medo que não dê certo por conta dele. Porque por causa dele. Porque por mim eu tento de novo. Então, o meu resultado, o meu resultado favorável é diretamente por causa deles. Aí, depois de 12 anos, veio a Maria. Então, se o Ian já me dava essa força toda, a Maria mais ainda. Então, os filhos, não que as empreendedoras que não têm filhos são diferentes, não é isso. Mas as empreendedoras que são mães têm uma coisa a mais, tem um brilho no olhar a mais, entendeu? Mãe é diferente, né? Os filhos, a gente fica doida com eles, mas sem eles a vida não tinha razão. Não tinha graça. Minha vida antes deles não tinha graça, entendeu? Então, só a gente mesmo sabe. Tem coisas que só a gente que tá dentro sabe. E ser mãe e empreendedora é uma delas, com certeza. A minha filha ia para depir o bebê. Tem cliente minha, graças a Deus, até hoje, fala assim, cadê a Maria? Que a Maria dormia nos corredores que eu levava. A Maria, eu com 30 dias de parida, a Maria ia para depil comigo. Porque eu sempre fui bem a fominha de trabalho, eu gosto de trabalhar, é uma coisa que eu faço, eu gosto do que eu faço. Então, a Maria ia comigo.
Então, para vocês verem como que... E ela, mamãe tá onde? Tá na Pipiu. Agora ela já sabe que é na Depil, mas antes era Pipiu. É engraçado essa tua fala, porque coincide com uma fala até que eu tive com a Jaciane antes da gente ter esse momento aqui ao vivo, que eu perguntei para ela se ela tinha tirado a licença maternidade. Ela disse, tirei, alguns dias, né? Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Acho que é mais ou menos... Na verdade, assim... Pode falar. Eu tava na maternidade, mas com pensamento no negócio. E quando chegava em casa, e aí toda hora eu ligava, ele perguntava coisas para as meninas, para minha equipe, dava aquele gás, né, e falava para elas, porque eu acredito que é como a Mariana bem comentou, né, o empreendedor, ele sempre tem esse gás, ele sempre acha que não tá bom, que ele precisa melhorar, né? Então, assim, a força dele move também outras pessoas ao seu redor. Eu acredito muito nisso, né? No poder da palavra, no poder da força. Então, assim, eu sempre tinha esse cuidado de estar ligando para minha equipe, de estar dizendo, olha, gente, vamos lá, vai dar tudo certo, né? E, assim, a gente sabe que nós não conseguimos sozinha, né? Como a Mariana bem falou, é uma tarefa, uma rotina diária, assim, bem desafiadora, mas a gente sabe que as pessoas são papéis fundamentais, né? Então, assim, eu sempre estou preocupada em saber, e aí, como é que você tá bem hoje, até mesmo para, né, dar aquele suporte que a gente sabe que nós precisamos, né? Nós pessoas, precisamos de pessoas, né? Então, quando eu estava com o bebê, aí estava aqui a minha equipe, né, composta por 4 pessoas, e aí eles faziam atendimento, e aí me davam, né, um roteiro do que estava acontecendo, e aí a gente ia se falando. Aí o que eu quero dizer com isso? Que a gente, quando a gente é mãe empreendedora, a gente não se desliga, né? Não. Eu não sei se... Eu acredito que com vocês também não seja diferente, né? A gente tá aí o dia todo, a gente pega... Eu acredito até mesmo que o celular, né, a tecnologia, um certo tempo a gente falava que a tecnologia era uma forma negativa de você, né, viver, de você ter contato e tudo. Mas eu acredito hoje que nós mães já estamos canalizando essa informação para o lado muito positivo, né? Quando você usa aquele recurso a seu favor, né, a seu benefício, né, tanto no meio pessoal quanto no meio profissional, né, então a gente tem que estar passando isso também para os nossos filhos, né, que isso faz parte também do nosso propósito de vida, do nosso legado. Hoje o meu filho de 19 anos, que né, desde 19 anos que eu sempre trabalhei, como a Mariana bem falou, eu também não fui diferente. Quando eu engravidei, eu tive mais forças ainda para continuar, e cada coisa que eu ia fazer, eu colocava o meu melhor, e além do porquê, eu procurei, né, também saber o pra quê, né, então hoje eu busco muito isso, a questão do propósito, fazer não só por fazer, mas fazer com qualidade, fazer bem feito da primeira vez, né, então por isso que eu me identifiquei muito com a Depil Action, porque eu já era cliente, né, então assim, a minha primeira experiência foi em São Luís, porque eu já morava em São Luís, e lá eu pude observar o trato com as pessoas. Ainda hoje eu tenho uma lembrança que eu ganhei lá, eu guardo hoje, né, como recordação, e aquilo ali se identificou muito comigo, né, porque eu também, na minha vida profissional, quando eu buscava fazer consultoria com os meus clientes, eu sempre buscava, né, falar realmente aquilo que ia servir para a vida deles, né, para o real, porque às vezes a gente quer, eu vou falar mais sobre só a teoria. Não, a gente também tem que aliar a prática, né, porque é a prática realmente que vai, né, mensurar o resultado da Luciana, o resultado da Mariana, o resultado da Raquel, né, e aí a gente vai tirar lições dali para o nosso dia a dia, né, a gente sabe que realmente a prática que vai fazer isso aí. Então, eu digo para vocês que ser empreendedora e ser mãe é possível. Às vezes as pessoas dizem assim, não você, ou você é mãe ou você é empreendedora, né? Eu até, uma fala que eu estava conversando com a pessoa, eu disse assim, olha, eu até não concordo muito, porque eu sou uma pessoa eu sou perfeccionista mesmo. Quando eu estava na faculdade, eu tinha, às vezes, um pouco eu parava, às vezes, porque eu queria fazer as coisas perfeito. E aí eu aprendi ao longo do tempo que é melhor o feito do que o perfeito,
né? Então, assim, você tem que fazer continuamente. E aí eu vim trazendo essas palavras positivas, essas ações positivas, colocando no meu dia a dia, logo no amanhecer, né? Então, eu acho que todas as nossas atitudes, elas têm que estar focadas em coisas positivas, né? Sim. Em números, né? Em fatos. Aí você vai mensurando, você vai tirando daquilo ali experiências positivas para a sua vida enquanto empreendedora. Porque empreendedora, ela não se atém só a você ter um negócio. Você empreende dentro do seu trabalho, enquanto você trabalha em uma outra empresa, é ligada a uma empresa, né? Se você é seletista, se você é MEI. Então, eu acredito que vai muito mais além, né? Empreender é realmente, como elas falam, né? Essa disposição, essa capacidade de você transformar suas ideias em algo prático que venha beneficiar outras pessoas. Eu acredito que é isso. E essa resiliência... Bom, eu acho que, Raquel, deixa eu falar rapidinho para mim. Eu acho que a relação entre ser mãe e empreendedora é algo intrínseco, sabe? O empreendedorismo precisa de muitas coisas que a maternidade nos dá e vice-versa. Né? Quando a gente passa a ser mãe, a gente precisa ter mais contatos, a gente precisa ter iniciativas, a gente precisa ter atitude, a gente precisa ter muito das características empreendedoras. Então, as duas coisas, elas estão muito ligadas umas às outras, e como disse a Jaciane, é perfeitamente possível as duas coisas. É difícil, principalmente quando você tem filhos pequenos. Eu já tenho uma filha com 25 anos, então que hoje já é minha parceira, né? Hoje já é minha ajuda, inclusive, ó, beijo, Carol Amaro, mamãe te amo. Então, é fantástico fazer essa troca com o teu filho. Vocês também já têm filhos adolescentes e adultos. É muito bom ouvir isso. Você está empreendendo, fazendo algo que você ama, que você gosta, e poder ouvir aquela pessoa que você gerou, para quem você trabalha. O destino de tudo isso, na verdade, para a gente que é mãe, acaba sendo para os filhos. Nós só queremos o melhor para os filhos. Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, toda a nossa determinação, tudo, na verdade, é voltado para os filhos, né? E isso não há desmérito nenhum em quem não tem filhos por opção, porque não queira mesmo, porque não pode. Não, nós estamos apenas comentando agora, nessa semana do Dia das Mães, como é importante ser mãe, empreendedora, como é possível e como é maravilhoso fazer as duas coisas. Com possível, certeza. É um pouco difícil, mas é possível e é inspirador também, né? E, Luciana, eu queria, inclusive, que tu falasses aqui, tu comentaste que estava já pensando em outras oportunidades de gerar receita nesse momento que a tua empresa está parada, né, de portas fechadas, a empresa física. Eu queria só que tu comentasse como que tu estás fazendo isso. Não tem sido fácil, né? A gente tem que procurar essas alternativas. Eu assisti um dia desse uma live que falava assim, como encontrar ouro nos escombros, né? Eu acho que me tocou muito, porque é isso que eu preciso fazer. E o que tem me feito esses dias todos de pandemia é não olhar só para o meu negócio, mas olhar para o meu cliente. Se eu tenho uma boa carteira de clientes, eu posso vender o que eu quiser. Se meus clientes confiam em mim, se os meus clientes acreditam em mim, não preciso necessariamente vender viagens. Eu posso vender outras coisas. Por que não? A gente tem que caminhar, o empreendedor tem que caminhar mais ou menos percorrendo um caminho para onde o dinheiro está indo, né? Se não tem viagem agora, como eu vou ficar martelando viagem? Né? Então, o que eu fiz? O que eu tenho feito? Eu trabalho junto com meu esposo, né, Cláudio. Então, o que a gente tem feito? Procurado essas alternativas, outras fontes de receita. E agora, por exemplo, domingo, Dia das Mães, nós iremos promover uma serenata com música ao vivo, instrumental, em homenagem às mães. Então, nos associamos a um músico, amigo nosso, já que nós também trabalhamos com eventos, né? A gente, às vezes, faz festas de carnaval, festas de São João, porque o intuito, é o que eu sempre digo, o intuito é relacionamento de clientes. Não é vender por vender, é relacionamento. Então, eu vejo nos eventos uma boa maneira de se relacionar com os meus clientes. Então, a gente já trabalha com isso também. Mas agora, os dois setores com os quais nós trabalhamos são os mais afetados, turismo e eventos. Né? Coisa que não tem nem previsão de volta, né? Então, a gente resolveu fazer a serenata. Foi um sucesso, lançamos, vendemos tudo pela rede social, não precisamos. Vamos fazer na porta, nós vamos ter um contato social com as mães, vamos ficar na porta fazendo a música, com arte, com poesia,
para um momento onde nós precisamos muito disso. Nós precisamos da arte, nós precisamos de música num mundo onde está tudo tão complicado. Então é isso, é mostrar que existem outros meios de se ganhar dinheiro além do seu produto principal, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais abrangente, porque se você ficar olhando só para dentro do seu negócio, esse é um conselho que eu dou, principalmente para quem trabalha em setores como o meu, ou como setor de eventos. Se você ficar olhando só para dentro, mas agora ninguém viaja, mas agora ninguém faz festa, mas agora ninguém também vai pagar a conta desse jeito, né? Nós não vamos, então a gente precisa pensar, sair da caixa, né? Fora da caixa, pensar mais abrangente para encontrar novas receitas. É isso. Sem dúvida. Quando surgiu essa pandemia toda, essa crise toda, eu comecei a falar nos stories, e dando também dicas também, que não deixa de ser dica, é que esse momento de limão, a gente precisava fazer uma limonada. Não bem dá gostosa. Bem gostosa, e compartilhar com as pessoas. Eu trabalho com depilação, eu trabalho com estética, né? E aí, como que eu vou fazer para eu continuar fazendo com que as minhas clientes façam o que ela gosta? Surgiu a ideia do delivery. Esses dias que eu tô parada, e delivery é uma coisa que eu não fazia parte dos meus planos, gente, não fazia mesmo. Nem hora marcada, que era uma coisa que eu faço parte do projeto do Ali, né? E o meu consultor, o Milton, pessoa maravilhosa, que eu estou em falta com ele, que eu não consegui fazer as reuniões, mesmo que seja online, o Sebrae se adaptou para online, eu não consegui. Eu terminei a minha ontem. Meu Deus, esse projeto, mas eu falei, em casa sem fazer nada, né, amiga? Aí tem tempo. Eu falei assim, Milton, tu tinha que morar na Depil comigo, assim, uns 2 meses. Porque eu comecei o projeto Ali e logo veio a pandemia. Então, muitas coisas que ele fez eu enxergar, porque às vezes eu falava um monte de coisa, aí ele falava assim, tipo, uma frase, eu falei, meu Deus, como é que pode a pessoa resumir tudo? Então, assim, o projeto já estava me ajudando e eu nem sabia que eu ia precisar usar tão rápido assim. Urgente. Entendeu? Urgente. Então, coisas que eu via no projeto com ele, eu precisei usar, tipo, 20 dias depois, entendeu? Foi, assim, uma sorte que eu tive. E problemas sempre vão existir, né? Eu espero que desse jeito não, né? Não, assim, problema desse jeito, pelo amor de Deus. Já estamos pagando um monte de pecado, até os adiantar. Mas assim, eu acho que... Foi, assim, então... desculpa, até me perdi agora, peraí, onde é que eu tava? Então, assim, projetos, a gente sempre vai ter. Esse agora da pandemia, a gente precisou se reinventar mesmo. A Luciana falou que mesmo ela não tá vendendo passagem, mas a gente precisa ver oportunidade, sempre tem uma oportunidade. Sim, a minha mãe é costureira, ela tem um ateliê dela, ela já costurou muito para fora, fazendo fardamento, já fez muitas coisas, e ela sempre tem máquina, faz coisas pra gente, pra família, essas coisas assim, e ela começou a fazer máscara, fez uma máscara para um, para outro, ela já chegou a vender 100 máscaras por dia. Olha só. Então, é oportunidade. E máscara então, vai virar acessório, amiga, máscara é acessório. Hoje eu falei assim, gente, tinha que ter máscara de todas as cores para combinar com a roupa da gente. Quando a gente for ao supermercado, ter roupa é acessório. Vocês viram aquelas máscaras para a noiva? Vocês já viram elas toda customizada, toda com pedrinha? Olha só, minha irmã se juntar... Eu já vi uma pessoa que vende joias e está fazendo máscara com pingentes, com semi-joias. Entendeu? Aí então, eu vim para cá, né? Eu vim para cá passar uns dias, porque foi aniversário do meu filho, e aí ela tem uma máquina de bordar. Aí eu já comecei a bordar as máscaras. Então, além de fazer máscara, ainda estão vendendo máscaras personalizadas, né? Então, é a gente se reinventar, né? Reclamar, todo mundo sabe. Reclamar é muito fácil, né? Agora, você pegar desse problema e transformar ele, aí, de fato, não é para todos. Nem todo mundo tem essa capacidade que a Luciana tem, que a Jacene tem, tantas outras. Eu faço parte de vários grupos de empreendedoras e tem mulheres brilhantes lá. Então, essa capacidade, de fato, é uma coisa, assim, diferenciada que o empreendedor eu vejo que tem, né? Que é de tentar mesmo achar força onde todo mundo acha que não tem. Se reinventar, né? Às vezes, até a gente acha que não tem aquela força toda, mas a Jaciane, já com filho adulto, adolescente, bebezinho no colo,
deixou para lá a hora de reclamar, que tem muita gente reclamando, e ela fez disso uma oportunidade. Tá movimentando rede social dela, eu também movimentando, tentando dar dicas de não usar gilete, de como se cuidar, essas coisas. Então a gente precisa, todo dia a gente tem que botar o tic-tac para funcionar, porque se a gente ficar só em casa, dentro da caixinha, a gente não vai ser vista, e pior, ainda vai ser esquecida. O que é muito pior é a gente já ter ralado tanto até aqui e na hora ser esquecido. Pra morrer na praia, jamais. Nunca, Deus me livre. Não, olha, gente. Achei bacana que ela falou, né? Com certeza. Não, olha, continuar, né? Que a gente jamais. Nunca, Deus me livre. Para vocês o seguinte, a gente já está no nosso tempo aqui, mas assim, a gente se propôs a fazer um bate-papo sobre maternidade e empreendedorismo, mas a gente está vendo aqui uma aula, né, com 3 especialistas em empreendedorismo. Vocês são muito show, vocês realmente são muito inspiradoras. Estou muito feliz com esse bate-papo. Acho que a gente está aqui realmente gerando um conteúdo de qualidade. E, infelizmente, a gente já está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, eu quero dar alguns recados, tá? Como eu falei, esse bate-papo nosso aqui, ele integra uma programação que a gente fez com uma campanha que a gente colocou no ar. Eu coloquei aí na tela para vocês verem um hot site que está no ar, que é o sebrae.ma.com.br/maior amor do mundo. Nesse endereço vocês encontram vários conteúdos para continuar empreendendo, para ter algumas dicas. Nesse endereço também vocês vão ver mais detalhes da história dessas 3 que estão conversando aqui com a gente. Vocês estão lá também, viu? Que são realmente 3 mulheres muito inspiradoras. Eu estou muito feliz da gente estar aqui batendo esse papo. E dentro também desse conteúdo, a gente tem um e-book que a gente fez aqui no Sebrae Maranhão, que são 5 dicas para vender mais, que também está disponível. Vocês podem ir lá, é um conteúdo gratuito que a gente está disponibilizando. E fora isso, eu quero reforçar aqui o que eu reforço em todas as lives. A gente está fazendo consultorias online gratuitas, tem na área de marketing e vendas, tem na área de inovação, direito trabalhista, MEI, finanças, que é uma demanda muito grande, né, atualmente. Sim. E o meu último recado é que sexta-feira a gente vai ter uma nova live, um outro bate-papo com outras 3 mulheres inspiradoras, como essas 3 que a gente está conversando aqui, tá? Também atendidas pelo projeto delas, Sebrae Mulher de Negócios, que é um projeto que a gente desenvolve com várias ações de capacitação, ações de cooperação, de aproximação, né, de mercado, e de inspiração, como essas que a gente está fazendo agora aqui. A gente tem empresas atendidas em Caxias, em São Luís e em Imperatriz. Então, na sexta-feira, a gente vai ter outras 3 mulheres inspiradoras. Meninas, muito obrigada. O último recadinho é que a gente, infelizmente, caiu no Instagram, né? Mas a gente permanece no Facebook e no YouTube. Mas a gente vai subir, logo depois da live, a gente vai subir no IGTV. Então vai estar lá no Instagram também, para quem não conseguiu acompanhar. E esse conteúdo a gente vai deixar disponível nesses 3 canais. Então, gente, olha, muito obrigada. Eu aprendi muito aqui com vocês. Vocês são fantásticas. Me ensinaram muito. Aprendi também muito com vocês. Ótimo, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu passava aqui mais um dia todinho falando. Eu também, passava tranquilo. Muita coisa para compartilhar, né? Muita coisa. Eu tô com tempo essa tarde, né? Então dá pra gente falar aqui até varanoite. Eu tô com tempo direto, Mariana. Então vamos.
Gente, Eu não muito posso obrigada. Eu não posso dizer o mesmo, bebê de 10 meses. É verdade, verdade. Não, eu tô com tempo que eu tô trancada aqui no quarto, né? Maria tá berrando por ali, o outro menino jogando bola, tá todo mundo ali se Mas foi virando. maravilhoso. Muito obrigada ao Sebrae pelo convite. Foi um prazer conhecê-las, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Luciana, Muito obrigada. Valeu. Bom, Eu vou sucesso. assistir a Serenata, viu? Eu também Ah, tá. Vou também colocar. vou. Segue a gente no Insta que a gente vai postar nos stories. Com Bom, certeza, obrigada. eu também. Já sigo a agência, tá? Tá. Olha, um feliz dia Tchau, das tchau. Mães pra vocês. Feliz Dia Tchau, das Mães para todas nós. Para todos tá? nós. Pra Feliz Dia das Luciana, Mães. Jaciane, Raquel e para todas Para as todas várias as mulheres, mamães maravilhosas. Feliz Dia das Mães, tudo de bom para todo Feliz mundo, dia. muita saúde. E aí é bola para frente, gente. Mãe E é vamos mãe. empreender. Vamos Faça lá. chuva, Vamos embora faça baixar a sol. cabeça, não. Levanta a cabeça. Isso, Vamos Sim, é empreender. possível, é possível. Até mais. muito Continue possível. inspirando a gente, tá bom? Feliz Dia das Mães. Tchau. Obrigada para você que acompanhou e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Valeu, gente. Tchau. Obrigada.